Prepare sua Bíblia, seu café e o seu coração e vem fazer seu devocional comigo hoje. Ah, Gi, mas eu não tenho Bíblia e também não tenho café nesse momento. O que eu faço? Você tem um coração? Pronto. É suficiente para Deus falar com você. Mas um cafezinho quente para fazer um devocional, se você ainda não teve essa experiência, tenha, porque vale a pena. Sabe, preparar o ambiente, preparar um café ou um chá que seja, talvez você faça o seu devocional à noite, um chazinho quente, sabe, preparar sua Bíblia, seu caderno de anotação, sua caneta e ir com o teu coração assim, entregue a esse momento, não tem coisa melhor. Eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele manifesta o poder na vida desses que se preparam para uma entrega verdadeira e genuína. Por isso, se você ainda não tem esse hábito, eu aconselho você a começar a investir nessa prática, até se tornar um hábito, todos os dias, um pouquinho por dia, um pouquinho todos os dias. Tire 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutinhos que seja. Prepare um salmo, um versículo, um capítulo. Separe um livro da Bíblia a qual você quer aprender mais, meditar mais. Tenha um tempo com Deus, comece fazendo uma oração, ligue um louvor, adore. Depois coloque um fundo tranquilo para você iniciar na meditação bíblica. Isso vai edificar a sua vida, vai te fortalecer espiritualmente e vai transformar você. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós provamos de uma transformação de vida. O devocional de hoje está muito especial. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu sei que Deus preparou esse dia para falar algumas coisas ao seu coração. A mensagem de hoje, prepare a sua Bíblia, se você a tem aí, acompanhe a leitura bíblica junto comigo. Livro de 2 Reis, capítulo 4, dos versos 1 ao 7. Antes, eu quero chamar você para fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nesse dia. Espírito Santo, traga aos nossos corações o entendimento e a revelação que precisamos da parte de Deus. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos sensíveis e com o nosso coração obediente a seguir as instruções do céu. Que assim seja. Amém. Amém? Vamos lá? Livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, a Bíblia vai nos ensinar assim. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora vende o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Essa é uma história real que aconteceu de verdade, você acredita? Será que hoje o nosso senso questionador nos permitiria viver tamanha provisão? Receber tamanha dádiva de Deus? Um milagre tão extraordinário como ver um pouquinho de azeite se multiplicando em milhares de vasilhas. Muitas vezes o que nos impede de viver milagres nos dias de hoje é justamente o nosso senso questionador, a parte de achar que nós já sabemos muita coisa, quanto na verdade aqueles que recebem a provisão de Deus são aqueles que se colocam numa condição apenas de obediência.
Porque Deus, ele não mudou. Deus, ele permanece o mesmo. O mesmo Deus que fez o azeite se multiplicar naquelas vasilhas é o mesmo Deus que está aqui comigo agora, que está aí com você agora. É o mesmo Deus que está aqui conosco nesse momento. Mas existe uma barreira que nós precisamos romper, que é esse senso de querer entender o porquê de cada coisa. Quanto que, na verdade, nós só precisamos usar a nossa fé e obedecer a instrução que Deus está nos dando. Imagina você no lugar daquela viúva se fosse hoje em dia. Peraí, mas vasilhas? Nossa, eu vou ter que falar com os meus vizinhos. Eles vão começar a perguntar por quê. Nossa, já vai começar uma fofoca. Como que eu vou fazer isso? Mas eu acabei de falar pro profeta que eu só tenho um pouquinho de azeite. Será que ele não ouviu essa parte? Como é que eu vou despejar azeite se eu só tenho um pouco? Ele falou para juntar muitas vasilhas, mas eu só tenho um pouco de azeite. Como é que eu vou despejar azeite em todas as vasilhas? Fala a verdade, isso ia acontecer ou não ia? Sabe, eu me lembro de uma outra situação com Jesus e Pedro. Teve uma vez que Jesus vira para Pedro e fala, sabe o quê? Dá um pulinho ali no rio, Pedro. Pesca um peixe. Abre a boca dele, porque dentro da boca dele vai ter uma moeda. Pega essa moeda e me traz. O quê? Um peixe com uma moeda dentro? Imagina se fosse com a gente. Não, eu fico imaginando, sério, a gente tem que ter esse senso, essa percepção. Eu imagino se fosse comigo, eu ia dar tanto trabalho para Jesus. Misericórdia. É o que, Jesus? Uma moeda na boca? O senhor tá se ouvindo? O senhor tem certeza que é isso mesmo? Uma moeda na boca do peixe. Mas Jesus ia dizer, não, é isso mesmo. Vai ali e pesca o peixe, vai ter uma moeda dentro da boca dele. Tá, mas qual é o tipo de peixe? É um peixe grande ou pequeno? Eu levo uma vara ou uma rede? Qual o tipo de isca que eu uso para pegar esse peixe? Massinha, minhoca, ração? Como é que eu vou abrir a boca dele e pegar a moeda? Gente, é assim ou não é? Aí hoje em dia, sabe o que acontece? Abre a sua Bíblia no livro tal, na história tal. Já conheço essa história. Nossa, mas quando eu ouvi foi diferente. Mas tal pregador pregou de uma maneira completamente diferente. Acho que não é bem assim. E às vezes Deus só tá querendo trazer uma revelação nova, falar de uma forma diferente. Mas aí a gente já se fecha porque a gente já ouviu aquela história uma outra vez de uma forma diferente. Sendo que a palavra de Deus, como eu já disse para vocês, é uma palavra viva, que se renova todos os dias. Ou seja, a mesma história Deus pode usar para falar conosco de várias maneiras diferentes, em várias fases da nossa vida diferente. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é para que muitas vezes o nosso senso questionador, o nosso senso de querer saber como, por quê, por onde, por quem, de que jeito, de que forma, nos impede de viver o milagre que Deus está querendo manifestar na nossa vida. Imagina só aquela viúva, aquela mãe, aquela mulher. Para ela ir até o profeta, ela tá num momento de desespero, aonde os credores foram até ela ameaçar, levar os filhos dela como escravos. Imagina você, mãe, qual o sentimento? Porque uma coisa é o teu filho partir. Você vai ter a dor do luto, com certeza vai, mas você vai saber que ele está descansando no Senhor. Agora imagina para uma mãe saber que o filho vai ser levado como escravo, ou seja, um sofrimento para o resto da vida. Como que essa mãe ia viver? Como que essa mãe ia dormir, sabendo que os filhos dela tá lá nessa condição de escravidão, de sofrimento, de tortura? Então, numa situação dificílima como essa, ela toma a atitude de ir até o profeta e ela conta toda a situação para o profeta. E ela faz questão de lembrar, o meu marido é um homem que servia e temia ao Senhor, temia a Deus. E agora eu estou passando por essa situação, me ajuda, o que eu faço? Ela foi pedir ajuda para o profeta. O profeta falou assim, o que você tem em casa? Ela falou assim, nada. Eu tenho um pouco de azeite. Sem questionar, ela pega e vai. E conforme ela obedece, a multiplicação de azeite começa a acontecer. Conforme ela faz aquilo que foi designado a ela, aquilo que foi orientado a ela, a provisão divina se manifesta. O azeite, ele tem um significado simbólico na Bíblia. Ele pode representar o Espírito Santo,
a unção divina e a provisão de Deus. No caso dessa mulher, ela precisava de uma provisão. E nós, quantas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, quantas vezes nós não precisamos dessa provisão, desse manifestar do poder de Deus? Talvez você está hoje precisando dessa provisão. Talvez você está hoje precisando que Deus manifeste a graça dele com um milagre abundante sobre você, sobre tua casa, tua família, tua saúde, teus caminhos. E Deus está te lembrando, o azeite não acabou. Você consegue vasilhas? Se você conseguir vasilhas, eu vou derramar azeite. Vasilha significa fé. E azeite, a provisão. Quantas vezes, como aquela viúva, nós nos colocamos numa condição de pedir ajuda para Deus. Eliseu não está mais aqui, a viúva não está mais aqui, mas nós estamos aqui e Deus também está. Da mesma forma que aquela viúva foi pedir ajuda para o profeta Eliseu, hoje nós pedimos ajuda para Deus. Hoje nós chegamos até a Deus, contamos a Ele toda a situação e falamos: Pai, me ajuda. Eu preciso do Senhor, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. E Deus, como o profeta Eliseu, vai dizer: o que você tem? Um pouquinho que seja de fé é suficiente. Um pouco que seja de esperança é suficiente. Então vai e pega o máximo de fé, de acreditar, de esperança que você tiver e coloca diante de mim, porque eu vou derramar a provisão sobre a sua vida. Nós devemos trazer essas vasilhas até a Deus. Nós devemos trazer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança até a Deus e acreditar que Ele vai sim derramar a provisão dele sobre nossas vidas e não querer entender ou questionar as instruções que Ele nos dá. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, quando você olha para a sua vida, para tudo que você já viveu, os milagres que já aconteceu, você não questionou, você apenas acreditou e você viveu um milagre no seu caminho, na sua vida. A mensagem de Deus aos nossos corações hoje é essa: questionar menos, acreditar mais. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do extraordinário e às vezes a gente quer entender qual linha, qual método, qual maneira Deus está usando para mover o milagre na nossa vida. Ei, milagre que é milagre não se entende, não se explica, apenas se vive e glorifica. Então, se Deus está te dando alguma direção, não questiona, apenas obedeça. Se Deus está dizendo para você: não é isso que eu quero para a tua vida, não é esse caminho para você seguir, não é essa pessoa. Se Deus está te dando algum tipo de instrução, obedece, se coloque numa condição de obediência, não questione. Mesmo que seja difícil: Senhor, eu estou aqui, eu estou no centro da tua vontade, me conduza a partir de então, porque eu quero obedecer a tua voz, as tuas instruções. Você quer viver milagre hoje? Então traga as vasilhas, traga as vasilhas. Você percebe ali no final da história, quando a vasilha acabou, o azeite cessou. Ou seja, se em algum momento a nossa fé acabar, a provisão cessa, porque a condição da gente acessar os milagres de Deus, para a gente acessar a provisão de Deus, é através da fé. Nós precisamos de fé, nem que seja um pouquinho. Como a quantidade de azeite que aquela viúva tinha na botija. Era só um pouquinho, mas foi suficiente. Foi suficiente porque a fé, junto da obediência, faz o milagre acontecer. Traga a sua fé, nem que seja pequena, nem que seja pouca, traga. Traga vasilhas, traga a sua fé, a sua crença, a sua confiança, a sua esperança, coloque diante de Deus e Ele vai derramar sobre você, sobre as suas necessidades, sobre aquilo que estava paralisado na sua vida. Sabe aquilo que parecia que tinha um empecilho? Tava parado, sabe, nos seus caminhos, sabe aquela área da sua vida que parecia que estava estagnada, nada acontecia? Traga a vasilha, traga a sua fé, Deus vai derramar provisão. Sabe aquela área da sua vida onde parecia que estava tudo seco, um deserto, sabe, onde parecia que não tinha mais nenhuma chance de florescer aquilo, de brotar uma semente naquele lugar? Traga a sua vasilha, só isso. Não precisa se questionar como, por quê, por onde, de que maneira, não. Traga a sua fé, apresente ela diante de Deus e deixa
que o azeite é Ele quem derrama, a chuva sobre a terra seca é Ele quem derrama, sem questionar, sem querer entender, apenas acredita, apenas acredita. Hoje eu tenho certeza que Deus te colocou na frente desse vídeo justamente para falar para você: não deixe de acreditar. Filha, por favor, eu quero você crente. Filho, por favor, eu quero que você volte a crer. Eu quero que você volte a manifestar a sua fé. Eu quero que você volte a ser aquela pessoa fervorosa novamente. Eu quero que você se coloque na minha presença com muita fé no coração, com muita esperança, como uma pessoa que acredita sem retroceder, sem olhar para trás, porque a provisão vai ser derramada sobre a sua vida. O azeite está prestes a descer sobre a sua vida. Você vai ver milagre. Ó, presta atenção no que eu tô falando. Você vai viver milagre e você vai vir aqui me contar. Eu vou ficar de olho nos comentários, porque eu tenho certeza que você vai voltar aqui me contar frutos dessa semente que está sendo plantada através dessa mensagem hoje. Uma restauração de fé está acontecendo em muitos corações que estão ouvindo. Enquanto tiver vasilha, enquanto tiver fé, não vai faltar azeite, não vai faltar provisão. Enquanto tiver fé, não vai faltar a provisão. É momento de se levantar. É momento de se levantar. Se você estava com sua fé enfraquecida, desmotivada, desanimada, abatida, caída, envergonhada por algum motivo, é hora de se posicionar, se colocar de pé e ir atrás de vasilhas. Como assim atrás de vasilhas? O profeta não falou para a viúva? Vai nos seus vizinhos, vai nos seus amigos e ajunte vasilha. Se hoje nós estamos entendendo que essas vasilhas é a nossa fé, o que significa ir atrás de vasilha? É o que você está fazendo aqui agora. É como se eu fosse sua amiga, como se eu fosse sua vizinha e você está vindo atrás de uma vasilha. O quê? Um avivamento de fé, um fortalecimento de fé, porque a mensagem de hoje tem esse propósito: fortalecer a fé que estava adormecida nos corações. É como se você estivesse vindo na sua amiga e estando pegando uma vasilha. E agora a provisão vai vir, porque a tua fé está sendo renovada, você está se posicionando, se estabelecendo novamente como uma mulher, como um homem posicionado na presença de Deus, está trazendo as vasilhas até a Deus, falando: Pai, eu acredito que Tu és o mesmo Deus, que o Senhor não mudou, eu continuo acreditando que o Senhor manifesta poder, cura, transformação, libertação, milagres, e eu vou viver na minha vida os teus milagres. Eu acredito no Senhor, eu acredito no Deus do impossível, eu acredito no sobrenatural, e eu vou ver, contemplar com os meus olhos e glorificar o teu nome pelo teu manifestar nos meus caminhos. Você acredita nisso? Ô Jesus, escreve aqui embaixo: não vai faltar vasilha. Se você entendeu o que significa vasilha, você vai escrever aqui nos comentários agora: não vai faltar vasilha, porque se não faltar fé, não vai faltar provisão divina na sua vida. Vamos orar agora? Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos, Pai. Nós entendemos aquilo que o Senhor quis falar conosco hoje. E nós te agradecemos por essa mensagem que veio como uma flecha em nossos corações. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por nos avivar. Eu sei que o que o Senhor tem para fazer, para manifestar, é algo sobrenatural. Por isso precisava de um resgate na fé que estava abalada, enfraquecida. Eu creio que esse resgate chegou hoje. Em nome de Jesus, meu Deus, renova a nossa mente. Renova a nossa mente. Em nome de Jesus, meu Deus, fortalece o nosso coração. Em nome de Jesus, meu Deus, aviva a nossa fé, Pai, porque nós queremos viver os teus milagres. Nós cremos nos teus milagres. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós acreditamos em Ti e nós manifestamos a nossa confiança no Senhor e no Teu poder. Nós Te agradecemos por não nos deixar caídos, mas por sempre vir e nos levantar. Senhor, eu quero fazer um pedido especial por essa pessoa que ouve a minha voz através dessa oração agora. Toma pelas mãos, Pai. Levanta. Sim, encoraja. Sim, Senhor, concede sabedoria. Capacita com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Abre os olhos da fé, porque com a visão da fé, ela vai contemplar o Teu manifestar, o Teu agir. E o testemunho que ela vai contar
vai transformar muitas vidas, porque eu creio que a boa obra do Senhor irá se completar, se concretizar na vida dela. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa mensagem. Nem eu esperava, sabe? Sempre que eu começo a gravar um devocional, eu nunca sei de qual forma que ele vai se desenrolar, porque eu entrego na mão do Espírito Santo, porque eu não sei quem está do outro lado, aonde essa mensagem vai chegar. Talvez ela vai chegar dentro de um hospital, talvez ela vai chegar num leito de dor, talvez ela vai chegar num momento onde uma pessoa estava aflita, esquecida, abandonada. Eu nunca sei qual é o mover de Deus. Então, às vezes até eu sou pega de surpresa, sabe? Pelo que o Espírito fala. E eu creio que essa mensagem ela veio para avivar a fé que estava abalada nos corações, porque Deus ele quer e ele vai manifestar o poder dele, mas isso não pode acontecer se a gente não usar a nossa fé. Por isso nós não podemos deixar faltar vasilha, nós não podemos deixar de usar a nossa fé, crer, sem questionar, sem duvidar, sem murmurar, sem reclamar, apenas acreditar. O azeite será derramado sobre as vasilhas que estão sendo colocadas hoje. Nós vamos viver provisão em nossas vidas. Nós vamos viver provisão na nossa saúde, na nossa casa, na nossa família, nos nossos caminhos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo para quem está precisando ouvir uma mensagem como essa. Não esqueça de deixar o seu like. Desculpa se você ouviu qualquer barulho de obra, qualquer martelada. O meu vizinho aqui em cima tá em obras. Eu parei esse vídeo várias vezes por causa do barulho, mas eu não podia deixar de entregar essa mensagem hoje aqui. Eu sei que muitos de vocês às vezes pedem, nossa, tem como os devocionais serem todos os dias, seria tão bom. Eu também quero, é um projeto, está em meu coração, tenho certeza que também está no coração de Deus, que Ele me conceda graça e capacidade para isso. Mas às vezes é tão difícil de gravar, gente, se vocês soubessem. Mas eu estou aqui debaixo de obediência, gravando esses devocionais, porque eu sei que Deus tem usado dessas mensagens para alcançar vidas. Então não deixem de engajar comigo, de curtir, comentar, compartilhar essas mensagens, tá bom? E se vazou qualquer barulho aqui que não tenha sido a minha voz, me perdoa. E se eu não gravasse agora, eu não ia conseguir em outro lugar gravar, porque essa obra tá acontecendo das 8 da manhã até as 7 horas da noite. Então tá complicado, mas Deus vai dar vitória, não vai faltar vasilha, nós vamos viver a provisão, que assim seja. Um beijo no seu coração, fique na paz do Senhor Jesus. Eu te espero no nosso próximo vídeo, no nosso próximo devocional. Até lá!